Apresentação: Maísa Vasconcelos. 3h03. Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Sustentabilidade Digital desta terça-feira, 18 de maio de 2021. Tudo bem com você? Então, vamos combinar que a gente tem essa hora todinha para a gente conversar sobre assuntos ligados ao setor de tecnologia. É assim que a gente faz todas as terças-feiras, de 3 às 4 da tarde. E a gente sabe que esse setor merece muitos olhares, especialmente nesses últimos meses, no último ano e alguns meses aqui no Brasil, em que a gente viu aí uma aceleração de diversos processos. Então, eu convido você a participar aqui com a gente. Como? Simples demais. Você pode participar enviando seu comentário, vendo aqui as imagens do programa pelo Facebook, na página da Rádio O Povo CBN, também na página do O Povo Online. E sempre que você entrar, você vai lá onde tem o vídeo ao vivo, que aí você acompanha o programa que está no ar no momento, tá? Dentro da nossa rede de programação local aqui da Rádio O Povo CBN. E você também pode acompanhar pela página do O Povo Online. Além disso, você pode enviar comentários para a gente no nosso WhatsApp, DDD 85-9609-0099. Fique à vontade, contribua com essa conversa, é bem importante ter você aqui com a gente. A gente hoje vai conversar sobre transformação digital, vai falar aqui num termo chamado histeria coletiva, partindo de um diagnóstico aqui do nosso convidado. Será que a gente está vivendo um momento de histeria coletiva? O que se faz, né, para sair disso? É com inovação? É com tecnologia? A gente precisa entender a nova forma de comando das empresas, de controle. O que está acontecendo em termos de mudanças de modelos de gestão? Nós vamos conversar sobre esses assuntos aqui no programa com o jornalista de tecnologia, doutor em ciência da informação, escritor, professor, palestrante, um pesquisador sobre a área digital há mais de 40 anos, eleito como um dos maiores inovadores do Brasil, Carlos Nepomuceno. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, bem-vindo. É um prazer estar aqui compartilhando aí as nossas ideias. Bom, eu fiz essa apresentação sua e para quem ainda não lhe conhece, para quem não está muito ambientado nesse segmento, basta dizer aí que desde ali do começo dos anos 1980 e nessa década aí que veio depois, ali pelos anos 1990, você já era influenciador digital quando a gente nem nunca tinha ouvido falar no termo, né? Eu comecei a trabalhar com tecnologia, com jornalismo, né, de tecnologia. Fui da primeira equipe do primeiro jornal de informática do Brasil, que era o Data News, e depois venho acompanhando aí o setor desde 1983, mais ou menos, e em 1993 comecei a trabalhar com internet, quando na época não se chamava nem internet ainda, se chamava rede de longa distância. E depois de um período, montei minha empresa, tenho mais de 500 clientes em que eu apoiei aí para compreender e agir diante do digital. Eu fui convidado para dar aula, adorei a brincadeira e comecei, então, a estudar e produzir livros. Escrevi meu primeiro livro com o professor Marcos Cavalcante, Conhecimento em Rede, 2006. Depois eu escrevi o livro Gestão 3.0 em 2013. Depois, o 2018, Administração 3.0. E agora, com os meus alunos, escrevi o Civilização 2.0, e olha só o subtítulo, que estamos sendo obrigados a imitar as formigas. A gente vai falar disso. Sem dúvida. Vamos falar assim, mas eu queria começar com esse termo aí, né, que chama bastante a atenção, que é o histeria coletiva diante do digital. Você faz um diagnóstico, né, de que existe hoje a maior mudança administrativa da história, né, com as plataformas digitais, e que há uma histeria coletiva diante do digital. O que é essa histeria coletiva? Bom, histeria é um termo que a gente usa, né, para quando você tem uma determinada situação que você não sabe o que fazer
e você então começa num processo não reflexivo para como lidar com aquilo, e você começa com um processo extremamente emocional. Aí você começa a gerar emoção em cima de emoção, e você vai tendo dificuldade de compreender o que realmente está acontecendo. Então, a gente faz esse diagnóstico da histeria coletiva porque nós estamos vivendo hoje, Maísa, um fenômeno social recorrente. O que quer dizer isso? A internet não é a primeira vez que nós temos mudanças de mídia na sociedade. Sim. Mudanças de mídia na sociedade são fenômenos muito raros. Vou listar para você e para os ouvintes os momentos que nós tivemos essas mudanças. Então, vamos lá. Começamos a gesticular, passamos a falar, passamos a escrever em 2 etapas, a escrita manuscrita, depois a escrita impressa, e agora nós estamos entrando no mundo digital. A gente poderia até dizer também que passamos por alguma coisa ali no rádio da televisão, né? Mas não tão disruptivamente como nós tivemos essas passagens. Então, o que acontece? E tem um espaço de tempo longo, né, dessa passagem aí da escrita, né, impressa para cá, né? Às vezes milhares de anos. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um fenômeno social recorrente que a gente chama de macro-histórico. Então, normalmente o ser humano vive na super micro-história. O que eu vou fazer hoje, essa semana, no máximo, esse mês? Isso é a super micro-história. Depois você tem a micro-história, que é o ano, 2 anos, 3 anos. Depois você tem a meso-história, que já está falando de décadas e séculos. E a macro-história é uma análise que sempre de séculos e milênios. Então, a primeira grande dificuldade é que é normal que as pessoas lidem com fenômenos super micro-históricos ou micro-históricos. E a gente está vivendo um fenômeno que é macro-histórico. Uhum. Quando a gente olha para trás, a gente vai ver que, por exemplo, quando chega ali a oralidade, o ser humano era uma espécie nômade. Olha só que interessante, Maísa. Nós éramos nômades porque a gente corria atrás de comida. Quando a gente começa a falar, a gente sofistica a linguagem, permite que uma geração passe para outra informações, e aí a gente passa a plantar e a domesticar os animais, e com isso a gente pôde parar, criar as aldeias, ir para as aldeias, porque a gente pôde criar a agricultura e a domesticação dos animais. A gente deixou de ser nômade por causa da chegada da oralidade. Isso aparece no livro do Harari, logo no início, aquele livro Sapiens, ele vai falar dessa mudança no início, em que a gente deixa de ser nômade e passa para as aldeias. Então, eu quero mostrar para você a importância das mudanças sociais, da civilização, na chegada de uma nova mídia. A gente vai, por exemplo, se a gente for um pouco mais para frente, muita gente aqui deve ser cristão, né, evangélico, católico, e as pessoas às vezes não se tocam que a palavra Bíblia, eu faço essa pergunta em sala de aula, em palestra, a maior parte das pessoas não sabem que Bíblia vem de livro. Bibliografia, biblioteca. Então, a religião monoteísta e a expansão da religião monoteísta do próprio cristianismo só foi possível por causa do livro. O livro escrito, na época não impresso, escrito. E aí, quando a gente vai pegar mais adiante, na escrita impressa, em 1450, você vai ver que lá em 1500, você imprime pela primeira vez a Bíblia. E aí Lutero traduz a Bíblia, e você então cria todo um movimento de questionamento da Igreja Católica pelos protestantes. E aí você tem uma outra grande mudança na sociedade, que é o surgimento do livre mercado, da República, que começa ali em 1450. Então, o que a gente tem que ver? As pessoas às vezes estão falando agora na pandemia que a gente está vivendo, Maísa, o novo normal. E eu brinco dizendo o seguinte, o novo normal da pandemia vai ser pequenininho do novo normalzão,
que nós estamos assistindo, e a gente já está percebendo, um novo normalzão, que é a expansão da revolução midiática civilizacional digital. Esse é o nome que a gente dá. Então, nós estamos vivendo um fenômeno macro-histórico, e esse fenômeno macro-histórico, em particular o digital, é o mais disruptivo de todas as revoluções de mídia que nós já fizemos. Portanto, é bastante natural que haja um desconforto por conta das acomodações todas que estão em curso, né? São poucos anos, poucas décadas, né, desde o início, né, dessa transformação. No entanto, de modo acelerado, como a gente está vendo, tem poucos anos, né, Carlos? A gente chama essa mudança, a gente deu um apelido aqui de uma mudança DRED, D-R-E-D. Ela é disruptiva, rápida, estrutural e desconhecida. Vou repetir. E eu vou anotar, que eu sou uma aluna lenta. Disruptiva. Então, disruptiva, uhum. Rápida, uhum. Estrutural e desconhecida. Sim. Vamos comparar isso com a pandemia? A pandemia é uma mudança radical, ela não é disruptiva, porque ela muda muita coisa, mas ela não altera profundamente a espécie. Você vai ver que a revolução midiática civilizacional digital altera. Ela é rápida, a pandemia foi rápida, mas ela não é estrutural. Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, passou a pandemia, a gente já está caminhando com outras mudanças, e ela é desconhecida em parte, porque a epidemia já se conhecia. O estudo das revoluções midiáticas é muito pequeno no mundo. Nos Estados Unidos é muito pequeno esse estudo, e a gente aqui que passou a estudar, nós escolhemos os autores canadenses da Escola de Toronto, que são especialistas no estudo desses fenômenos. Então, os ouvintes que quiserem dizer assim, poxa, como é que eu conheço mais sobre essa visão histórica, né? Então, eu sugiro que leia aí o nosso querido amigo Pierre Levy, esse livrinho aqui, ó. É um livro de 1999, que é o Cybercultura. Li na faculdade de jornalismo. Primeiro encontro com o Pierre Levy. Então, o Pierre Levy, ele escreve esse livro Cybercultura em 1999, e ele é descendente, que você também deve ter lido, de um outro cidadão chamado Marshall McLuhan. O McLuhan, que é bem dado nas faculdades de comunicação, né, é trabalhado, o McLuhan, ele criou uma escola de pensamento, e aí tem outros autores lá dentro da escola que são especialistas neste fenômeno particular, revoluções de mídia ao longo da história. Você tem um livro muito interessante, por exemplo, do Eric Havelock, que ele vai estudar, olha só, a influência da chegada do alfabeto grego na nascença grega, em todo aquele movimento iluminista grego, da filosofia, etc., etc., ele vai mostrar que a Grécia teve aquele boom por causa da mudança de mídia que foi a chegada do alfabeto grego, né? Então, essas mudanças de mídia, elas alteram a civilização. Só que a gente não sabia disso. E eu insisto, a gente está bem no meio disso tudo, quer dizer, no meio é uma forma de dizer, né? No meio no sentido de que nós estamos envolvidos, não no meio, no tempo cronológico, que a gente nem sabe qual é, né? E tudo isso a gente vai ter a oportunidade de conversar ainda. Eu vou fazer um intervalo aqui curtinho, é o tempo, inclusive, para os nossos amigos e amigas que estão acompanhando a gente agora, nessa aula aqui, que o Carlos Nepomuceno está trazendo para a gente. Inclusive, estou já querendo saber se posso chamar você de Nepô, que é como as pessoas conhecem você de fato. Sabe por quê, Maísa? No Brasil, para fazer sucesso, só 4 letras. Xuxa, Zica e Pelé. Passou de 4, já não faz sucesso. Eu até sugiro que você mude o seu nome. Aí bote Maia, alguma coisa assim, que aí você vai fazer mais sucesso ainda. Muito bem, olha, vamos fazer nosso intervalo e a gente volta aqui com o Nepô falando sobre tudo isso. Eu vou insistir ainda da história aqui da histeria, mas vamos falar sobre inovação, que ele fala muito nessas questões de inovação. Que inovação é essa, hein, gente? A gente está vendo isso de fato hoje? A gente volta já já com o Sustentabilidade Digital. Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink.
o backbone mais moderno do Brasil. 1 minuto com Lúcio Brasileiro. Aqui, Brasileiro, professor Esperança. Meu recado é curto e doce, diretamente do set de O Povo CBN. Sob o auspício de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. Eu entro no consultório do médico. O médico me estende a mão. Eu devo apertar a mão do médico? De maneira nenhuma. O médico, inclusive, não deve estender a mão. Agora, há um detalhe, há um porém. Você fica na sua. Se o médico estender, você não pode deixar de mão abanando aquele que está procurando salvar a sua vida. Então, você tem que honrar e tem que apertar, então, a mão do profissional. Isso posto, até amanhã, com Deus. 1 minuto com Lúcio Brasileiro. Claros Comercial, equipamentos para proteção individual. Claros Comercial, soluções em EPIs e manutenção industrial. Desde 2009, levando ao mercado o que há de melhor em equipamentos de proteção individual. EPIs, máquinas e equipamentos industriais, abrasivos e ferramentas em geral. Claros Comercial, fone 85-3194-3194. Vendas @claroscomercial.com.br. Pensou em EPIs, pensou Claros Comercial. É Claros. Na R. Chagas, você encontra a mais completa linha de ferramentas elétricas Makita, utilizadas na construção civil, manutenção industrial, jardinagem e agricultura. Ferramentas Makita, fabricadas com a qualidade da tecnologia japonesa. Você encontra na R. Chagas, Avenida Imperador 1738 Centro. Fone WhatsApp 3022-5555. R. Chagas, tudo para soluções na indústria, construção e oficina. Boa tarde, posso ajudar? Eu queria material elétrico. Claro, senhor, pode dizer. 45 fitas isolantes, 19 dupla faces, 500 lâmpadas de LED, 100 disjuntores. Tá, tranquilo, tudo anotadinho. Muita coisa, né? Entrega em uma semana? 24 horas. Como assim? Calma, senhor, eu falei 24 horas, mas pode ser antes. A gente fala assim, é que é pra garantia, né? Quem é especialista tem as melhores soluções. Estoque completo e entrega imbatível. SV Elétrica e Iluminação. Há 30 anos, a escolha dos especialistas. Avenida Bezerra de Menezes, 420. Atenção microempreendedor individual. O prazo da sua declaração anual é até 31 de maio. Se você precisar de apoio, anote os canais do Sebrae e tire todas as dúvidas. WhatsApp Central de Relacionamento 0800 570 0800. E-mail e conversa online. Acesse www.ce.sebrae.com.br. Agora o atendimento remoto do Sebrae é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Meio de campo. Oferecimento: Claro, soluções em EPI e manutenção industrial. 3194-3194. SV Elétrica, a escolha dos especialistas. 3214-7900. E R. Chagas, solução para a indústria, oficina e construção. 3022-5555. A Federação Cearense de Futebol divulgou agora há pouco a tabela da semifinal do Campeonato Cearense, divulgando as datas e horários das partidas. Os dois jogos vão acontecer amanhã, na quarta-feira, um à tarde e outro à noite, ambos na Arena Castelão. À tarde, o Clássico da Paz entre Ferroviário e Ceará, marcado para as 3h30. À noite, às 9h30, tem Fortaleza contra Atlético Cearense. Para que essa partida pudesse ser marcada para o Castelão à noite, a Conmebol teve que dar uma liberação para a Federação Cearense de Futebol. Isso porque a entidade sul-americana fica responsável pelo estádio 24 horas antes, quando há uma partida sua. No caso, na quinta-feira, 7h15, vai haver Ceará e Bolívar pela Copa Sul-Americana. Portanto, a partir das 7h15 da noite da quarta-feira, o Castelão pertence à Conmebol, mas a entidade sul-americana liberou a realização da semifinal. Vale lembrar que tanto o Ferroviário quanto o Fortaleza jogam por empate, por terem melhor campanha que o adversário na segunda fase do Campeonato Cearense. Breno Rebouças para a Rádio O Povo CBN. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. 3h22, nós estamos de volta, hoje conversando aqui num papo pra lá de instigante, porque ele é também professor e é óbvio que tem aqui essa forma bem didática de conversar com a gente. Estamos conversando com o jornalista de tecnologia, doutor em ciência da informação, escritor
professor, como disse, palestrante, pesquisador sobre era digital, Carlos Nepomuceno, Nepo. Nepo, vamos falar um pouquinho, que você já citou aí a governança das formigas e que você traz esse conceito ali já de quase 10 anos atrás, né, quando você lançou o livro Gestão 3.0, a crise das organizações, em que você falava que para sobreviverem e se manterem competitivas no mundo digital, as empresas deveriam implementar mudanças na gestão, sugerindo que você chamava isso de governança das formigas. O que é isso? E, de fato, ali, de quando você trouxe essa questão para cá, o que você tem visto? Qual é o cenário que a gente tem atualmente? Bom, Maísa, a gente precisa entender que é o seguinte, nós estamos vivendo, Maísa, o que acontece? Por que a gente tem uma histeria? Tem um outro livrinho aqui que eu vou recomendar aqui aos nossos queridos ouvintes que gostarem aqui do livro. Isso aqui é outro livro muito interessante, que é esse aqui, ó. A Estrutura das Revoluções Científicas, do nosso querido Thomas Kuhn. É um americano que estuda as mudanças de mídia, as mudanças de pensamento na sociedade. Então, o que diz o nosso Thomas Kuhn? De vez em quando, as teorias humanas batem no muro e precisam se refazer para a gente poder entender fenômenos que a gente não conhecia antes. Se descer, por exemplo, um disco voador cheio de marciano, muita coisa vai mudar na nossa vida. Porque a gente vai dizer, o que é isso? O que esses caras fazem? Como é que eles vivem? O que eles vão causar para a gente? Eles são amigos, são inimigos? Vai ficar um tititi, vai ter assunto aí para um ano inteiro de conversa sobre quem são os marcianos, né? Então, os marcianos da vez é a chegada dessa nova mídia. Então, nós estamos vivendo uma profunda crise de quem é o Sapiens, Maísa. Se a gente não entender que a gente está vivendo essa profunda crise, a gente não vai entender o futuro. Qual é a crise que a gente está vivendo? Qual é como é que a gente sai dessa crise? O que a gente tem que mudar na forma de pensar do ser humano? Então, olha só, Maísa. Nota bem. Todas as espécies humanas, todas as espécies animais, elas têm um problema de tamanho de número de pessoas, de membros daquela espécie. Então, os elefantes têm um número X de elefantes, os lobos têm um número X de lobo, as zebras, as baleias, os golfinhos, que formam os grupos que não podem passar de determinado número. O que acontece com o ser humano, Maísa? O ser humano aumenta a população. Vamos pegar a população de 1800, nós tínhamos 1 bilhão de pessoas, nós passamos para 8 em 220 anos. O Brasil tinha 30 milhões de habitantes e nós saímos para 210. Se você pegar aí o Ceará, certamente você teve um crescimento por aí de 7 vezes. Se você pegar Fortaleza, você deve ter tido aí também um crescimento de 7 para mais. Então, o que acontece? Quando nós aumentamos a população, Maísa, olha só, quando nós aumentamos a população, nós somos obrigados a melhorar a forma que a gente se comunica. Faz sentido isso? Faz sentido. E outras coisas mais, né? E a partir do momento que você melhora a forma de comunicação, você tem a possibilidade de criar uma nova forma de sobreviver. Então, pensa bem, olha só como é que o ser humano é diferente do que a gente imaginava. Nós somos uma espécie que cresce demograficamente, que de tempos em tempos precisa refazer o modelo de comunicação e refazer o modelo de administração. E a gente está vivendo isso agora. Estamos vivendo uma mudança civilizacional profunda em que nós estamos introduzindo na sociedade uma forma, Maísa, completamente diferente de resolver problema. E aí a gente começa a ver a proximidade que a gente começa a ter com as formigas. E aí, então, a gente tem, nesse processo de mudança da sociedade, um impacto muito grande nas pessoas. Porque toda a estrutura da sociedade hoje, tudo que a gente tem na sociedade hoje, existe uma ordem que se beneficia dessa ordem. Os bancos, os cartórios, os políticos, todo mundo se beneficia de uma determinada ordem. E aí surge uma nova ordem. O que vai acontecer? Nós estamos assistindo isso. Um embate entre duas ordens. Uma ordem que é a ordem antes do digital e uma nova ordem pós-digital.
Então, eu diria que se a gente fosse analisar, se fosse um jogo de futebol, que eu estava ouvindo aí, que vai ter a final do Campeonato Cearense, Isso. Se fosse um jogo de futebol, nós estamos ainda nos primeiros 5 minutos. E as coisas que vão acontecer de mudança serão marcantes. Nós somos contemporâneos da maior mudança civilizacional da história dos sapiens já vivida. Ah, não, Nipo, você está falando isso porque a gente está vivendo isso agora. É a maior revolução civilizacional da história dos sapiens. Quando você fala de futurismo competitivo, você está falando justamente disso, de saber quem ganha, de estar preparado para ganhar nessa partida aí de futebol, se fosse um futebol? Que o futurismo competitivo é uma ferramenta para ajudar as pessoas a lidar melhor com o futuro. Para que eu possa lidar melhor com o futuro, eu tenho que ver quais são as tendências. Qual é a tendência? Aí vamos lá. Olha outra novidade aí para a gente pensar o ser humano. Quando a gente aumenta a população, sabe o que a gente é obrigado a fazer? Descentralizar o poder. Vou repetir, Maísa. O ser humano, para resolver o problema de aumento populacional, ele é obrigado a descentralizar o poder. Vou te dar um exemplo que todas as moças, mães, mulheres e os homens também, mas as mulheres principalmente, vão entender. A mulher tem um filhinho mimadão, que ela vai lá, amarra o sapatinho, penteia o cabelinho, veste o filhinho e tal, papá, né? E aí ela resolve ter mais um para fechar o botequim. Pronto, 2 está ótimo, etc. Tal. Aí ela não consegue ter o filho, ela faz aquele tratamento, tem trigêmeos. Você imagina uma casa de uma mãe com um filho e chegam mais 3. Sabe o que vai acontecer nessa casa, Maísa? Sabe o que a mamãe mimadora vai fazer? Vai chegar para os filhinhos e falar, queridos, eu amo vocês, mas vocês vão ter que ajudar a mamãe. Vocês vão amarrar o sapatinho de vocês, vão tomar banho sozinho, vão comer sozinho, porque mamãe não tem braço para alimentar os 4 filhinhos. O que é isso? Quando você aumenta a complexidade, você necessariamente tem que transferir poder para as pessoas poderem ajudar na complexidade. E aí a mamãe mimadora tem que botar os filhinhos para ajudar. Então é isso que a gente está fazendo na sociedade hoje. Quer ver um exemplo bacana disso, mas vê o restaurante Aquilo. Restaurante Aquilo é o exemplo típico da sociedade atual. A gente tem muita gente para comer em pouco tempo. O que você faz? Tira o garçom e deixa as pessoas se servirem. E aí as pessoas pegam um prato, se servem, pegam às vezes até o refrigerante, o mate, a água, depois vão lá pagar a conta. O que você fez aí? Você resolveu um problema de complexidade através da participação das pessoas, ajudando a resolver o problema de cada um faz o seu próprio prato. É esse o mundo que a gente está caminhando. Descentralização de poder. Quando você fala dessa descentralização de poder, isso trazendo para as organizações de uma maneira assim prática, né, um modelo prático que a gente possa visualizar, você colocou aí diversos exemplos, metáforas inclusive, mas o que seria um modelo de gestão, por exemplo, que se possa visualizar isso, de maior autonomia, de descentralização, enfim? É o que as pessoas vão para as palestras, falam, mas não entendem. As pessoas falam, a maior empresa de mobilidade não tem carro. A maior empresa de aluguel de apartamento, que é o Airbnb, no outro é o Uber, né? Não tem apartamento. O Mercado Livre não tem uma loja, cada um faz lá. Então, o que você vai assistir de todas as empresas novas que estão gerando valor? Você teve uma descentralização do controle, olha aí, Maísa, a descentralização do controle de qualidade. Você transferiu o controle de qualidade para o usuário. Você vai ver que no Uber, muita gente não se toca, acha uma besteirinha, mas aquelas avaliações que você faz depois que você pega o carro, das estrelinhas, é aquilo que substitui o gerente. No Uber não tem gerente. Pode ter gerente internamente no Uber para atender lá o número de pessoas que estão lá no Uber. Mas você não tem um gerente, como a gente tinha nas empresas tradicionais, um gerente de controle de qualidade. No Uber você não tem um gerente RH que promove, demite e contrata. Não tem mais isso. É por isso que o Uber tem a dimensão que ele tem. Eu faço uma comparação desse novo ambiente, desse novo tipo de empresa, uma comparação como é exponencial essas empresas. Vamos lá. A TV Globo é uma empresa analógica que controla o seu conteúdo. Nada entra na TV Globo que não tenha o carimbo
do diretor executivo lá, que controla o conteúdo. Aí você fez a digitalização da TV Globo e criou o Netflix, Maísa. O que é o Netflix? O Netflix é a TV Globo na internet. E o que é o YouTube? Olha só, Maísa, o YouTube não tem controle de qualidade gerencial centralizado. Quer ver o número? Ô, Nepô, deixa eu te pedir aqui uma pausa para a gente ir para o repórter CBN e a gente volta daí, tá bom? Já. Tá ok. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 18 de maio de 2021. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou à CPI da pandemia que o Itamaraty buscou ajuda no exterior para importar insumos da cloroquina a pedido do Ministério da Saúde. Ele disse ainda que a aquisição já estava contratada, mas que a Índia havia bloqueado as importações. O medicamento é cientificamente comprovado como ineficaz no tratamento do coronavírus. Segundo Araújo, o presidente Jair Bolsonaro pediu que o ministério viabilizasse um telefonema dele com o primeiro-ministro indiano para debater o assunto. O ex-chanceler também tentou negar os atritos com a China, que é a principal fornecedora de insumos usados no combate à pandemia no Brasil. Neste momento, o presidente da CPI, Omar Aziz, diz que Ernesto Araújo estava faltando com a verdade. O senador relembrou um artigo escrito por ele no qual usou a expressão comunavírus. O texto dizia ainda que o surgimento do coronavírus acelera o projeto globalista. A CPI da pandemia continua ouvindo o depoimento do ex-chanceler. A Polícia Civil do Acre prendeu 5 pessoas envolvidas no esquema para facilitar o transporte legal de gados no estado. 3 servidores públicos estão entre os detidos. A operação, batizada de Fake Bois, bloqueou quase 3 milhões de reais e cumpriu 7 mandados de busca e apreensão. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que Washington recebeu mais informações sobre os ataques de Israel que causaram a destruição de um edifício em Gaza. As agências de notícias Associated Press e Al Jazeera mantinham escritórios no local. Os militares israelenses alegaram que o prédio também era usado pelo grupo Hamas e Jihad Islâmica, mas não apresentaram nenhuma prova da acusação até agora. No horário de Brasília, 3h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. É muito fácil participar do programa Sua Nota Tem Valor. Basta fazer o cadastro pelo aplicativo Ceará App ou pelo site do programa. E a cada compra, não esqueça de pedir para incluir o seu CPF na nota fiscal. Fazendo isso, você já estará concorrendo a prêmios todos os meses e pode escolher uma instituição para ganhar junto também. Você ganha e ainda ajuda quem precisa. Quem quer ganhar dá muito valor a essa nota. Cadastre-se e participe você também. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Chegar no restaurante mais badalado da cidade, agora vai ser assim. Siga na direção. Você chegou ao seu destino. More numa localização única, com acesso rápido a tudo que a Aldeota tem para você. Conheça o Tribeca, um empreendimento a menos de 400 metros de 4 colégios renomados e 3 supermercados, além de mais de 10 itens de lazer para aproveitar sem sair de casa. E o melhor, do tamanho do seu sonho, com 95 e 119 metros quadrados. Tenha a cidade em torno de você. Tribeca, um lançamento da Dias de Souza. Vendas 3241-8888. Registro de incorporação R02. Matrícula número 48.071. Registro de imóveis 4ª Zona.
Alô? Oi, já tá sabendo da novidade? Não, me conta. Somos vizinhos de novo. Que bom, estava morrendo de saudade de ter vocês aqui pertinho. Já estamos esperando você aqui, com aquele jeitinho acolhedor. No mesmo endereço? Júlio Ventura com Barão de Studart? Isso, pode chegar, a porta está aberta. Já estou a caminho, mal posso esperar para encontrar vocês de novo. Estamos de volta. Novo Mercadinho São Luís. Júlio Ventura com Barão de Studart. Querer bem é estar sempre pertinho. Mundo Fê Comércio. Toda quarta-feira, às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fê Comércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fê Comércio. Oferecimento: Sistema Fê Comércio, criado e mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. 4 em Campo, de segunda a sexta, a partir de 20h. O Povo CBN, a rádio que toca a notícia. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação: Maísa Vasconcelos. 3h39. Nós estamos de volta hoje aqui no Tecnologia Digital, com a gente aqui no Facebook, nossos amigos e amigas. Você pode fazer o seu comentário, tá? Ribamar Braga, Luiz Ricardo Costa, bem-vindos o Francisco Edísio, também aqui com a gente, do Carmo Freitas, Osani Neide da Silva. Façam seus comentários aqui pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp DDD 85-9609-0099. Nós estamos conversando com o jornalista de tecnologia, professor, escritor, palestrante, um pesquisador sobre a era digital, e que está com a gente hoje, o Carlos Nepomuceno. Nepo, você falava no bloco anterior sobre modelos, né? Te pedi aqui modelos, né? Algo mais visível, mais prático, né? Sobre essas transformações todas que a gente está vivendo. E aí você citou, inicialmente você falou ali de Uber, falou de Airbnb, né? E falou também de Netflix, enfim, você quer continuar e finalizar aí sobre esses exemplos de gestão que você falava? O que eu quero mostrar é o seguinte: a gente tem hoje, quando a gente usa a palavra gestão, eu no meu livro de 2013, eu também estava usando gestão. Hoje eu considero gestão o modelo atual em que você tem o gestor. Eu diria que o Uber tem um curador, que é diferente. Ele faz uma curadoria da participação dos usuários. Então, o que a gente precisou fazer é criar empresas que hoje têm uma modalidade de comando e controle sobre a qualidade de produtos e serviços, que foram transferidas, essa modalidade, esse comando e controle foi transferido para os usuários. Aí, para você ter uma noção de quantidade de possibilidade, eu estava falando, a TV Globo tem 20 milhões de usuários, digamos assim, vamos chutar esse número, 20 milhões de usuários, e a TV Globo ela controla o conteúdo. O Netflix tem 220 milhões de usuários. Ela foi para a internet, atinge o mundo inteiro, mas ela também continua controlando o conteúdo. Nada entra no conteúdo da Netflix sem a anuência da própria Netflix. Então, isso é gestão. Gestão é comando e controle sobre o conteúdo centralizado. Quando a gente olha o YouTube ele faz um comando de controle descentralizado. Todo mundo pode botar o vídeo que quiser. E aí você vai vendo que este modelo permite que o YouTube tenha 2,2 bilhões de usuários. Então, é 10 vezes maior que o Netflix. Então, o que eu quero mostrar para as pessoas é que a grande revolução que a gente está passando hoje com a chegada da internet, do ponto de vista administrativo, é o surgimento de um novo modelo administrativo em que você, pela primeira vez, você não tem necessidade de determinada gerência que você tem numa empresa tradicional. Se você comparar o Uber com a cooperativa de táxi, a cooperativa de táxi não poderia passar de um limite de carros. E o Uber consegue ultrapassar isso e atingir
o planeta inteiro. Então, qual é o mistério do Uber, do Airbnb, do YouTube? É que eles estão usando um novo modelo administrativo, e aí sim, indo para o início do que a gente conversou, esse novo modelo administrativo, ele tem uma similaridade com o modelo de administração das formigas. Ô, Nepo, quando a gente traz isso, obviamente que você está falando aí, citando grandes, né? Mas eles não começaram assim do tamanho que eles estão hoje. Inclusive, eles não tinham as contestações desses modelos que tem hoje em nível mundial. Inclusive, a gente sabe que tem pendências jurídicas com algumas dessas plataformas, mundo afora e aqui mesmo no Brasil. Mas quando a gente fala, por exemplo, de pequenos, né, de médios empresários, enfim, como é que se aplica esse modelo de curadoria, enfim, e eu queria que você falasse assim desse desafio de inovação, né? Que inovação é essa? Eu preciso disso, ou eu preciso do que exatamente, a depender do que eu faço enquanto negócio. Então, olha só, o que a gente observa, isso é o estudo que a gente tem feito, diz o seguinte: houve nesse primeiro, digamos assim, nessa primeira etapa da revolução midiática civilizacional digital, a gente percebeu que houve uma centralização desses primeiros grandes projetos. Uber é enorme, Google, YouTube, são empresas que o pessoal chama de Big Techs, né? E as Big Techs têm várias, mas elas criaram multinacionais da curadoria. E o espaço para pequenas e médias empresas, hoje, é muito pequeno. Então, o que acontece? Os micro e pequenos empresários entraram dentro dessas plataformas maiores. Se você pegar, por exemplo, os sebos, vendedores de livros usados, muita gente foi para a estante virtual. Você pega muita gente aí, provavelmente no Ceará, você tem milhares de pessoas usando o Mercado Livre, usando e comprando no Mercado Livre, né? Então, quer dizer, eles aderiram a estas plataformas como usuários das plataformas, fornecedores dessas plataformas. Então, micro e pequenas empresas estão presentes nessas plataformas, mas não são os donos das plataformas. Agora, eu queria chamar a atenção das pessoas para dizer o seguinte, que essa etapa da revolução digital é a primeira etapa e que nós estamos caminhando para uma segunda etapa. E nessa segunda etapa, eu queria te pedir para segurar aí para a gente falar nessa segunda etapa já, tá? Faça um break curtinho e a gente fala então sobre essa segunda etapa, que obviamente isso já é apontar para tendências e modelos a seguir neste ano, para os anos que vem. É isso que a gente vai voltar conversando aqui com o Nepo. Dá tempo de você mandar aqui sua pergunta, participa com a gente. Voltamos já com sustentabilidade digital. Sustentabilidade digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil. Com o propósito de desenvolver protagonismo e promover soluções para a melhoria da performance empresarial, a Sempre Consultoria oferece serviços de recursos humanos e gestão empresarial para o seu negócio. Além disso, a Sempre é pioneira no Ceará na capacitação RH Business Partner e está com inscrições abertas para os cursos online RH Business Partner e BI para RH. Informações nas redes sociais da Sempre Consultoria ou pelo WhatsApp 987 27 12 60. RH Business Partner é com a Sempre Consultoria. A gente quer se sentir bem. Na Clínica Bem Fortaleza tem saúde e bem-estar ao seu alcance, com qualidade super acessível pra você. A Clínica Bem Fortaleza está bem pertinho de você. Todos os serviços no mesmo lugar, consultas e exames pra você. Com Oswaldo Cruz, esquina com Pontes Vieira. Fone 997-33-3074. Ligue agora e agende a sua consulta e exame. Clínica Bem Fortaleza. Você já pensou em transformar o modo como sua empresa vem operando? Essa mudança é possível a partir da transformação de sua TI. A Host Web pode ajudar a sua empresa a focar no seu negócio e eliminar desperdícios e distrações com a infraestrutura de TI. Conheça nossas soluções de serviços de data center que garantem para o seu negócio uma infraestrutura flexível, segura e escalável. Acesse hostweb.com.br ou ligue 3486-5700 e conheça os benefícios da Host Web para sua empresa. Boris, a preferida
do cearense. Pode crer! Para ganhar um óculos de sol, compre um óculos de grau. Óticas Boris, não tem nada igual. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. O governo do Ceará promove ações sociais para ajudar quem mais precisa. Tem o pagamento das contas de luz e de água, Vale Gás, ampliação do cartão Mais Infância e auxílio catador. Tem kits de alimentação, aquisição de tablets e chips de internet para alunos da rede estadual. Tem auxílio financeiro, parcelamento do ICMS, isenção do pagamento dos equipamentos do Estado, do IPVA e das contas de água e luz dos estabelecimentos dos setores de eventos e alimentação fora do lar. Tem editais para eventos virtuais e projetos culturais com a Lei Aldir Blanc. Tem auxílio cesta básica para profissionais do transporte, ambulantes, feirantes, despachantes e guias de turismo, além de apoio ao transporte público. E para os microempreendedores tem o Ceará Cred. Já são mais de 3 milhões de cearenses beneficiados com ações do governo. Promover justiça social também salva vidas, dentro e fora dos hospitais. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas e ajudar quem mais precisa. Se o seu médico pediu uma densitometria óssea, faça com alta qualidade na Omnimagem. Ligue 3455-5555, repetindo, 3455-5555 e marque agora. Talvez o direito não fosse como você conhece hoje se Clóvis Bevilacqua não decidisse idealizar o primeiro Código Civil do Brasil. Boas decisões mudam a história do mundo e podem mudar a sua história também. Faça mestrado em Direito na Unicristos. Aqui você é qualificado para o mercado com o melhor conhecimento jurídico. Inscreva-se no site unicristos.edu.br e tome uma boa decisão. Diga aí, Falcão. Meus amigos, que alegria com a reinauguração do Botequim Dordones, um dos estabelecimentos da organização Carneiro Dordones, o original, criado e administrado pela minha amiga Irismar Furtado. E eu conheço e aplaudo essa história e tenho orgulho e alegria em conhecer essa mulher de sucesso. Parabéns, amiga Irismar, parabéns a todos nós pelo Botequim Dordones. Venha você também fazer parte dessa história. Rua Azevedo Bolão, 570 3055 5506. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. São 3h50 dentro desse nosso encontro semanal aqui no Sustentabilidade Digital. Hoje a gente está conversando aqui com o jornalista de tecnologia, escritor, pesquisador, palestrante, Carlos Nepomuceno, Nepo. E o Nepo fala aqui desde o início do programa sobre o que ele define como revolução midiática civilizacional digital. Né? E, inclusive, listou aí o que entra nessa mudança que ele chama DREAD, uma mudança disruptiva, rápida, estrutural e desconhecida. Depois, no bloco passado, você falava sobre uma segunda fase dessa revolução. O que temos aí, no seu entendimento, nessa segunda fase? Então, assim, a gente estava falando dos pequenos empresários, então, as pessoas têm que ter compreensão que a gente está vivendo. Nós estamos diante de um novo modelo administrativo. Geralmente as pessoas dizem que o Uber, Airbnb, TTT, todo mundo, Mercado Livre e tal, é um novo modelo de negócio. Não, é um novo modelo administrativo e que você tem modelos de negócio dentro desse novo modelo administrativo, que é diferente. E aí que está o grande desafio, e é por isso que a gente volta ao tema inicial, que a gente está vivendo essa histeria coletiva. Por quê? Porque não é uma continuidade, Maísa. O modelo de administração que a gente tem hoje, o modelo do Netflix e da TV Globo, a concepção filosófica desse modelo de comando e controle é diferente, é disruptivamente diferente do comando e controle do YouTube. No YouTube, você não controla o acervo. Você deixa o acervo ser controlado pelo usuário através de algoritmos. É isso que cria o exponencial do YouTube. Então, é muito difícil para uma empresa tradicional abrir mão do comando e controle, porque isso é parte integrante das pessoas. Na família, na religião, no trabalho, tudo se dá em cima de comando e controle. Se você diz agora é um outro modelo de comando e controle, o que as pessoas dizem? Não vai funcionar, não vai dar certo, é uma bagunça, é a casa da mãe Joana.
é um outro modelo de comando e controle. Tem comando? Tem. Tem controle? Tem. Só que é outro. Só que é mais sofisticado e permite, porque é mais sofisticado, atender mais gente. E aí a gente começa a pensar na solução dos problemas. Então, essa é a visão. Isso a gente imita das formigas, porque as formigas fazem exatamente isso. Elas deixam o rastro para que para os outros poderem saber. É o que a gente faz no Waze. Hoje eu peguei aqui, tive que descer para o Rio, que eu estou perto do Rio, mas não no Rio, eu tive que descer usando o Waze. Cada motorista da frente informa o que está acontecendo atrás. Cada usuário do Mercado Livre informa o próximo usuário se aquele comerciante é honesto ou não, se ele entregou direito ou não, se aquele produto serve ou não serve. Isso é rastro de formiga. Isso a gente não fazia antes. O consumidor não ensinava para o outro consumidor sobre os produtos e serviços. Agora está ensinando. Então, ensinava assim naquele boca a boca, digamos que era uma coisa analógica. Boca oral, né? Mas não com tanto potencial. Claro, claro. Não então, com essa amplitude. E o detalhe, o boca a boca era entre conhecidos. Uhum. E hoje nós temos não é um boca a boca, nós temos um mouse a mouse entre desconhecidos. Uhum. Bom, vou responder a pergunta que você me fez. Qual é a próxima fase? Nós estamos inaugurando agora, nós temos então, no caso do YouTube, você tem uma plataforma centralizada usando a linguagem dos rastros das formigas. Uhum. Nós estamos iniciando as primeiras experiências do uso da linguagem das formigas, dessa coisa das estrelinhas, etc. no blockchain. E o grande case do blockchain até o momento é o Bitcoin. O Bitcoin quebra a ideia da moeda nacional. Você acaba com a moeda nacional. Você pode transferir dinheiro e receber dinheiro de uma moeda completamente nova, por isso que ela valorizou tanto. Não há controle sobre essa moeda. Então, qual é a tendência que nós vamos ter? Nós vamos ter, provavelmente, isso não está acontecendo, nós estamos prevendo que vai acontecer, que esse é o papel do futurista, nós vamos ter o YouTube Chain, nós vamos ter o Uber Chain, nós vamos ter o Mercado Livre Chain. O que significa isso? Você imagina em Fortaleza você ter dezenas de Ubers, em vez de ter um Uber só. Cada usuário vai poder escolher o Uber que quiser e cada fornecedor, cada motorista vai escolher o Uber que quiser numa plataforma, num ambiente descentralizado. Por exemplo, você vai reduzir a ideia da cobrança, que hoje o motorista do Uber paga 25%. Pode ser um que cobre 1%, outro vai cobrar 3%, 2%. Então, nós vamos ter aí a descentralização dessas big techs. E aí a nossa revolução, que já é grande, ela vai aumentar ainda mais. E aí nós vamos ter uma oportunidade muito grande para os pequenos e médios empresários, porque aí você vai ter uma descentralização dessas oportunidades. Então, a gente está vivendo, Maísa, o início de uma grande revolução. E aí eu vou dizer para você, a educação do jeito que a gente conhece não vai continuar, a política do jeito que a gente conhece não vai continuar, a forma que a gente resolve o problema não vai continuar. Aí você vai dizer, depois, mas quando isso vai acontecer? Está acontecendo, e tem uma coisa muito interessante sobre o futuro, que é o seguinte, tem um cidadão que é futurista, que é o Nasbit, que ele diz que o futuro ele não é temporal, o futuro é regional. Então, existem alguns lugares do mundo que esse futuro que eu estou falando já começa a aparecer. E esses lugares começam a gerar atração. E os lugares que não estão indo para esta nova realidade vão criando zonas de rejeição, de abandono. Então, isso vale para pessoas que não estão entendendo, vale para empresas que não estão entendendo, vale para cidades, vale para estados e para países. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para poder lidar com este novo mundo, para poder competir nesse novo mundo e se transformar numa zona de atração e não numa zona de abandono. Ô, Nepo, sabe aquele emoji que é aquela carinha com o cérebro explodindo? Sei. Pois é. Não, por que você fala isso? É interessante, né? Maísa, que você está falando isso pelo seguinte, você está tendo contato com uma nova visão
E como a gente trabalhou nessa visão, e a gente tem trabalhado isso há mais de 20 anos, ela é muito consistente. Você pode dizer, o que o Nepô está falando parece que é uma coisa interessante, mas eu não sei se é verdade, não sei se se aproxima da realidade. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a histeria coletiva está produzindo narrativas, explicações muito pouco convincentes. E a gente está tentando trazer explicações mais convincentes. E onde é que te encontra? Onde fica sabendo mais sobre esse galera, eu criei uma escola, isso, obrigado. Eu criei uma escola que chama Bimodais Futurismo Competitivo. É uma escola 100% online. Eu tenho gente do Brasil inteiro, várias pessoas do Nordeste, né? Já tive vários alunos no Ceará, já tive aí em Fortaleza fazendo várias palestras, né? E você me encontra como? Manda um zap, 21 99608, vou repetir, 21 99608 6422. Vou repetir de novo, 21 99608 6422. Aí você me manda um zap e fala assim, Nepô, eu quero entrar nesse novo mundo, quero conhecer, quero sair de Matrix, quero tomar a pílula vermelha. Opa, nós somos especialistas em pílulas vermelhas. Tá bom, então, Nepô. Muito obrigada por esse papo hoje aqui. Eu agradeço o convite. Um abraço a todos. Um abraço. Nós conversamos com o Carlos Nepomuceno, essa figura, o Nepô, que você fica sabendo mais, assim, através desses canais que ele falou. O Sustentabilidade Digital fica por aqui. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tivemos no áudio Adalto Rosa, produção Letícia Lopes e Jefferson Salles, direção de jornalismo Jocélio Leal. Apresentação Maísa Vasconcelos. Sou eu, muito obrigada. Na sequência vem o repórter CBN e em seguida tem o Debates do Povo com Marcos Tardan. Até a próxima.